Mas antes de eu conversar com vocês a respeito da atividade, eu preciso conversar com vocês a respeito de um assunto que, assim, que tá foda, que eu tô conversando, aliás, com todas as turmas acerca desse assunto. Deixa eu só aumentar um pouco o volume aqui de vocês, que tá um pouco baixo pra mim aqui. Que é o seguinte, alguns de vocês, algumas, chegaram a acompanhar a treta da Prevent Senior. Essa treta que tá tendo que tá passando nos jornais da Prevent Senior sobre experimentos que eram feitos sem autorização com os pacientes, papapá, ppp. Alguém chegou a ver isso, se informar, ler sobre? Isso aqui, ó. Galera, trocar uma ideia, galera. Senhor, eu não vejo mais jornal faz, sei lá, mais de 6 meses que eu nem ligo a TV. Mas você não lê nada? Senhor, eu não tô nem, Notícia? nem mexendo em rede social ultimamente, de tão, tipo, corrido que eu tô, assim. Esses dias atrás teve esse negócio, tipo... Ai, o que que aconteceu? Teve esse negócio do cara da van lá, falando que envolvendo ele, assim, mas nem saber, fiquei sabendo. Eu tô, tipo, tão desligado do mundo. Tá certo. Bom, vamos lá então. É o seguinte: o conjunto de médicos denunciou recentemente ah, que na Prevent Senior eles estavam sendo coagidos, e aí entendam, obrigados pela empresa a ministrar o chamado kit COVID, né? Que alguns vão chamar de tratamento precoce, outros vão chamar de tratamento anterior. Aqui na empresa, eles inclusive estavam dando o nome de tratamento paliativo, que inclusive não tem nada a ver com o tratamento paliativo real, enfim. E esses médicos foram coagidos a fazer isso por muito tempo. Num determinado momento, eles juntaram provas e aí entendam, reuniram documentos, reuniram prontuários de pacientes, foram atrás de uma advogada e denunciaram isso na mídia. O que estava acontecendo? A Prevent Senior estava fazendo experimentos, e eu não vou chamar isso de pesquisa, vou explicar para vocês daqui a pouco. A Prevent Senior estava fazendo experimentos com os seus pacientes para testar a eficácia dos medicamentos que o governo defendia como tratamento para a Covid, que já no final do ano passado a gente já tinha bibliografia o suficiente falando que nada funcionava, que era tudo balela. Por que, primeiramente, que o que a Prevent Senior fez não é pesquisa? Não é pesquisa porque é o seguinte, gente. Quando eu vou fazer pesquisa de um modo geral, eu preciso seguir uma série de ritos e eu preciso seguir uma série de procedimentos para que o meu trabalho esteja caracterizado como pesquisa e para que instituições que cuidam, que regularizam e cuidam das pesquisas, principalmente na área da saúde no Brasil, possam de alguma forma monitorar, fiscalizar e de preferência evitar que as coisas saiam erradas, evitar que essas pesquisas tragam algum risco para quem está participando, tá? Vamos supor que na sala de vocês eu queira fazer um experimento para testar um exercício de fortalecimento muscular de ombro, tá? Eu penso um protocolo de fortalecimento. Eu quero testar em vocês, nos estudantes da turma, da primeira turma amanhã de físio, e eu quero saber se esse protocolo funciona. Então eu vou, monto meu projetinho, né? Alguns de vocês já estão lidando com PIC ou com outro tipo de pesquisa, sabem mais ou menos como funciona, eu monto lá meu projetinho, e, e aí eu tenho que pegar esse projeto e submeter aqui, ó, nesse site chamado Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, ela vai
ela vai anexar, monitorar e fiscalizar todas as pesquisas envolvendo humanos, todas as pesquisas da área da saúde no país, tá? Aqui na Plataforma Brasil, só não enquadro, por exemplo, pesquisas envolvendo animais, como foi o caso da pesquisa do meu doutorado, que aí é um outro sistema. Mas na Plataforma Brasil, todos os estudos da área da saúde são cadastrados aqui para que eu possa rastrear, fiscalizar e controlar o que é feito na Plataforma Brasil. Quem rege o que é feito na Plataforma Brasil, quem dá as regras e quem aponta o que é certo e errado, é esse órgão aqui, ó, chamado CONEP. Tá? O CONEP tem uma série de regras e regimentos que vão dizer o que pode e o que não pode ser feito na pesquisa em âmbito nacional, na pesquisa envolvendo humanos. Beleza. Eu pego meu projeto, mando para a Plataforma Brasil para que os órgãos nacionais possam estar cientes do que eu estou fazendo. Se tiver algum problema, alguma coisa, para que eles possam rastrear, fiscalizar e acompanhar o que está sendo feito na minha pesquisa. Sob regras do CONEP, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que determina o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético dentro de pesquisa. E a FEMA, né? Quer dizer, as instituições de ensino como um todo, no Brasil, a maioria da pesquisa é feita em instituição de ensino, são poucas as empresas que fazem pesquisa, elas têm um órgão interno chamado Comitê de Ética, tá? Que no nosso caso é o CEP, Comitê de Ética em Pesquisa da FEMA, que começou ali em 2018, mais ou menos. Eu lembro que eu participei de algumas reuniões até para capacitação da galera, compostas por um colegiado de professores, tá? Que vão analisar, inclusive a professora Cássia está aqui no meio, a professora Dani, Diomara, o pessoal, Luciana, o pessoal que a gente conhece, que vão analisar se a pesquisa ela é necessária, se ela é relevante, se ela vai trazer algum conhecimento que de fato está faltando no ambiente. Vão analisar se essa pesquisa segue princípios de ética e segurança que o CONEP estabelece. Vão analisar se o método que eu vou utilizar já foi utilizado por outros pesquisadores com segurança, enfim. Só depois da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do órgão que eu sou vinculado, no nosso caso a FEMA, que eu posso começar a minha pesquisa. Tá? Enquanto o Comitê de Ética não aprovar a minha pesquisa, eu não posso começar a minha pesquisa. Suponhamos que eu monte o projeto, tá tudo certo, o Comitê de Ética vai e aprova a minha pesquisa. Quando eu vou fazer a pesquisa com vocês, eu vou recrutar os voluntários, tudo, para poder participar da minha amostra, eu não posso só trocar uma ideia, e aí galera, beleza, vamos, pô. Eu tenho que apresentar para vocês, por mais que vocês concordem em participar com a pesquisa, esse documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tá? O que esse documento diz? Nesse documento, eu vou dizer exatamente o que eu vou dizer exatamente o que eu vou fazer na minha pesquisa, do que se trata a pesquisa, qual a finalidade e, acima de tudo, quais riscos, né, por mínimo que seja, estarão presentes no desenvolvimento da minha pesquisa, tá? E risco mínimo que seja, vamos supor, vou fazer um trabalho de fortalecimento de ombro. Aí eu pego, por exemplo, a Jéssica Vasconcelos para fazer esse exercício. Em um determinado momento, depois de aplicar o protocolo de fortalecimento, ela pode sentir cansaço no ombro dela, ela pode sentir desconforto muscular depois do exercício, tá? Isso, ainda que não traga nenhum risco à integridade do ombro dela, do órgão dela, tem que constar no termo de consentimento. Tá? Se eu for aplicar esse exercício no Enzo, por exemplo, e o Enzo sair do protocolo com dor tardia muscular, isso tem que constar. Por mais que não traga nenhum risco para a saúde do Enzo, nem para a integridade, né, física do Enzo como um todo, porque é uma dor que é natural do exercício e depois passa. Mas tem que estar aqui, o paciente tem que estar ciente, tem que concordar para poder participar da pesquisa. Se em determinado momento o paciente concordar e participar da pesquisa e quiser sair da pesquisa, o paciente também tem direito de sair da minha pesquisa. O voluntário tem direito de sair da minha pesquisa, tá?
Então, essa, de um modo geral, são os ritos que eu preciso seguir para poder fazer a minha pesquisa em saúde pública. O que acontece? O que a Prevent Senior estava fazendo? A Prevent Senior, ela adquiriu um grande lote de medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, mais uma cacetada aí. E ela estava ministrando isso nos pacientes internados com Covid, tá? A empresa entrava em contato com a família via WhatsApp e, mediante a concordância, um ok da família no chat do WhatsApp, eles ministravam esse medicamento. Se a família não concordasse, eles ministravam mesmo assim, tá? Isso era uma recomendação do Ministério da Saúde, que nunca teve um plano de combate à Covid, e aí não sou eu que estou falando, vocês podem entrar no sistema.gov.br e procurar. Não temos um plano para enfrentamento da Covid-19 no Brasil, até hoje. E esse experimento da Prevent Senior, eu vou chamar de experimento porque a Prevent Senior não seguiu nenhum dos ritos que eu citei para vocês anteriormente. Esse experimento era feito para testar a eficácia desses medicamentos em pacientes com Covid-19, tá? Só que aí tem outro problema também. Não havia o devido consentimento dos pacientes, esse experimento não estava sob fiscalização e registro de nenhum órgão sério, tá? E aí depois passou-se a descobrir que pacientes que estavam na UTI eram retirados da UTI, levados até um outro setor do hospital que nem era enfermaria, era um setor específico para alocar pacientes com Covid-19 para aplicar esse tipo de medicamento nos pacientes. Os médicos que se recusavam a aplicar o kit Covid, eles estavam sob sanção de perder horas de trabalho, de ser mandado embora, e aí a empresa mandava outro funcionário, seja um enfermeiro ou seja um fisioterapeuta, para poder ministrar esses medicamentos. E digo mais, um ponto que eu não toco, eu acabei não tocando, mas não tocando porque é tanta coisa errada, que às vezes acaba passando. Médicos que adquiriam, que acabavam sendo infectados com a Covid-19, eles eram obrigados a ir trabalhar infectados sem máscara, justamente para o vírus circular no setor, para todo mundo se infectar, para eles poderem ter amostra para poder testar esses medicamentos. Claro que muita gente morreu, muita gente morreu nessa situação. Quando os óbitos aconteciam, a pessoa não era registrada, o óbito normal, era registrado como alta, óbito é alta, nesse sistema, e a Covid era ocultada, era escondida, não era colocada no prontuário. Os pacientes colocavam qualquer outra coisa no prontuário, menos que era Covid. Tá? Isso, gente, é experimento mengeliano. É experimento digno de Joseph Mengele, que foi um monstro que acabou morrendo aposentado de velhice aqui no Brasil, fugido da guerra, que fazia experimentos em campo de concentração com judeus. Tá? Isso que a Prevent Senior está fazendo aqui... peraí, daqui a pouco eu venho nessa parte. Isso que a Prevent Senior está fazendo aqui é experimento mengeliano, é coisa que a gente só viu nas maiores atrocidades humanas, tá? E por que eles estavam fazendo isso? 2 pontos. Primeiramente, para livrar leitos de UTI, porque manutenção de um leito de UTI é muito caro, tá? Então, sim, eles não mandavam pacientes para o leito de UTI para deixar nesse setor dando esse kit macabro, e os pacientes com risco de morrer, e sim, pacientes eram retirados da UTI para receber esse tipo de tratamento. Tá? Então, eles mandaram efetivamente muita gente para a morte. Eles mandaram efetivamente muita gente para a morte. E a troco de quê? Economia,
no sistema de saúde, tá? E agora, levantando as denúncias acerca do caso, eles estão... Ó, esse aqui é o diretor executivo da Prevent Senior, que semana passada estava na CPI. Você tem registros de várias reuniões de integrantes da Prevent Senior juntamente com outros, com integrantes do gabinete, de alguns gabinetes relativos ao Ministério da Economia, tá? A direção e o alto escalão da Prevent Senior é devidamente alinhado e simpatizante ao governo brasileiro, estavam em contato com representantes do Ministério da Economia, e isso não sou eu que estou falando, isso está documentado e está nos autos do processo, tá? Isso está aberto para qualquer um ver. Se vocês quiserem também procurar, principais sites de notícia, UOL, Estadão, Folha, Globo, que vocês julgarem sólidos, vocês podem buscar e pesquisar lá. E isso era feito justamente para testar o efeito da cloroquina, da ivermectina ou do que quer que seja, e se fosse efetivo, evitar que outras medidas como distanciamento, como restrição do funcionamento de comércio, como uso de máscara, não fosse necessário, porque se as pessoas ficassem doentes, era só você dar o remédio, só você dar o medicamento e mandar a pessoa para o trabalho. Lembra aquela coisa, o Brasil não pode parar, a economia não pode parar? Então, isso significava o quê? Significava pegar a própria população e mandar para a morte. Para fazer isso, eles estavam tentando validar o ponto deles, que não tinha validação já para outros estudos no mundo inteiro, e com isso a Prevent Senior foi um instrumento maléfico, totalmente antiético, que acabou mandando muita gente para a morte. Tá? Muita gente para a morte. Eu tô dando esse toque com todas as turmas porque, assim, gente, o que aconteceu na Prevent Senior e o que aconteceu em Manaus, na humanidade, nós só vimos isso acontecer em situação de guerra. Guerra. Sabe quando que se abriu trincheira na humanidade? Em situação de guerra. Primeira guerra, de um modo geral, e alguma coisa na segunda, mas mais a Primeira Guerra. Em Manaus não estava abrindo trincheira, mas estava abrindo cova coletiva, vala, uma vala gigante, e você vai empunhando vários caixões ali dentro. E na Prevent Senior você estava tendo experimentos mengelianos, experimentos criminosos, experimentos que o partido nazista fazia com o judeu. Você tinha coisa no mesmo nível acontecendo na Prevent Senior. E aqui eu não estou dourando pílula, não. Eu não estou dourando pílula, não. E de história eu não manjo nada. De história eu sou burro. De história eu não manjo nada. Vocês têm o professor João Henrique, como referência de professor de história, que dá aula para vocês. E vocês têm a professora Dedé, a professora Elisete também, que eu acho que não dá aula para físio, mas é uma professora conceituadíssima na FEA, uma professora que eu tenho um carinho muito grande. Perguntem para a Dedé e perguntem para o João em que momento da história que nós tivemos experimentos com seres humanos. Perguntem para a Dedé e para o João em que momento da história uma empresa tinha hino e mandava os seus funcionários cantarem hino, do qual a letra consta batalha, a letra consta em guerra, a letra consta pegar em arma. Se vocês forem olhar as notícias e pegarem conversas privadas dentro dos grupos da Prevent Senior, vocês vão ver gente tomando esporro porque não está cumprindo as ordens diretas, e a Prevent Senior falava que o lema da empresa, que deveria ser seguido sob pena de ser mandado embora por justa causa, é obediência e lealdade, ou lealdade e obediência. Eu não vou fazer dorapílula, pesquisem de onde é esse lema, lealdade e obediência. Pesquisem de onde é. Não veio da Prevent Senior, não é de hoje, não foi inventado aqui. É história. É história. Adolfinho já fazia isso na Alemanha.
Inclusive, para a gente poder ser um pouco mais direto, pessoas que eram efetivamente defensoras do tratamento precoce, todo o negacionismo que esse governo genocida, porque Bolsonaro e seus asseclas são isso, são genocidas. Tudo o que esse governo genocida propagou, tudo que esse governo genocida defendeu, e tinha gente apoiando, tiveram algumas pessoas, como é o caso da Nise Yamaguchi, como é o caso do desse doutor Wong, que é um médico que era negacionista, que era defensor do kit Covid, que era defensor de não ter restrições econômicas para se combater a pandemia, que criticava e negava efeitos de vacina. Ele pegou Covid entre o final do ano passado e o começo desse ano, foi atendido na Prevent Senior, com todo o carinho, todos os esmeros e tudo que ele defendia enquanto tratamento, e ele veio a falecer. E o atestado de óbito, o prontuário médico dele tem mais de 2.000 páginas. Tá? A morte dele foi ocultada por 123 médicos que passaram em algum momento pelo caso dele e não podiam falar o que estava acontecendo. Eu não sei se ele ia falecer já ou não em virtude da Covid. Mas o que aconteceu foi, ele teve muita complicação em virtude do uso desses medicamentos. Tá? E além disso, agora tocando no ponto que o Enzo citou, por que deixa eu só procurar a notícia aqui, mas eu não coloquei a notícia aqui ó. Por que o Luciano Hang, além do negacionismo dele durante a pandemia, do velho da Havan, que também é outro pedaço de qualquer coisa, mas não é ser humano, por que esse cara estava na CPI esses dias? Porque ele era defensor dessa terapia do mal. A mãe dele, no final do ano passado, veio a ser acometida por Covid-19, foi internada em um hospital da Prevent Senior, recebeu esse tratamento e veio a falecer. Ele primeiro omitiu que a mãe tinha falecido por Covid, um período de tempo. Depois ele omitiu que a mãe recebeu o kit Covid para continuar defendendo essa pauta perante todos. Quer dizer, a própria mãe do cara sofreu e morreu em virtude do uso dessa monstruosidade, participando desse experimento macabro. E o cara omitiu isso em busca de uma ideia, em busca de um pensamento. Tá? Assim, gente, eu não vou passar a mão na cabeça e nem vou criticar os médicos que foram coagidos ou não. Tá? E eu sei que o nosso país tem uma questão de impunidade muito forte. Muito forte. A gente perde a esperança naquilo que é certo, naquilo que pode ou não, de alguma forma, trazer algum tipo de resultado para a gente. Só que assim, a gente tem que estar ciente dos BOs que acontecem na área da saúde como um todo, e principalmente na nossa área, porque aqui na Prevent Senior, quando o médico não queria, quando não aceitava ser coagido, cooptado para utilizar esses medicamentos e conscientemente fazer um tratamento que poderia colocar a vida do paciente em risco, os enfermeiros, os fisioterapeutas, eles eram obrigados a dar esses medicamentos por fora. Sim, a gente não tem que mexer com medicamento, mas isso acontecia. E eu também não vou entrar no mérito do que é ou não certo com relação ao trabalho, porque assim, o calo aperta no pé de cada um de um jeito, tá? Então, a pessoa precisa escolher entre fazer uma coisa errada eticamente e responder por isso depois e pagar os boletos. Eu não vou aqui falar o que deve ou não ser feito, cada um tem a sua percepção, tem a sua visão a respeito do mundo e, acima de tudo, sabe onde o problema vai ser maior ou não. A gente precisa estar ciente disso, a gente precisa se indignar com isso. E ainda que não haja resultado, mas quando a gente vê coisa errada, a gente vai ter que se opor, a gente vai ter que brigar enquanto classe.
Porque coisas do tipo podem acontecer na fisioterapia também. Pode não acontecer para matar, para ter esse mesmo problema que teve com relação a Prevent Senior. Tá? Mas fisioterapia, se ela não mata, ela pode incapacitar bastante. Eu já falei para vocês que o que vai aparecer de curso, de técnica, de terapia milagrosa daqui para frente para vocês aprenderem, para vocês comprarem, para vocês adquirirem, para vocês aplicarem no paciente de vocês. Vocês têm conhecimento na área da saúde, que é uma coisa que a população de modo geral não tinha. Isso aqui era exclusivo do sistema particular de saúde? Não, era uma ordem do Ministério da Saúde para toda a área da saúde no Brasil, público particular. Minha prima, eu não vou abrir a conversa aqui agora, porque a gente já tomou muito tempo da aula, mas a minha prima, no começo do ano, boa parte da minha família pegou Covid, graças a Deus eu não perdi ninguém. Mas a minha prima teve Covid e me mandou uma receita. Ô, Alan, vem cá, essa quantidade de azitromicina aqui é quanto? Eu falei, não, Adriele, não toma essa merda, não. E ela era estudante de biomedicina. Mandei paper, mandei inclusive um banner da Merck, que patentia a ivermectina, que tem a patente da fórmula, que é uma empresa alemã, falando que não era para usar ivermectina, que não tinha eficácia contra a Covid e podia trazer complicações caso utilizasse de maneira que não a indicada para os casos indicados. Fora os trabalhos, as revisões produzidas acerca da ineficácia desses medicamentos, fora a notícia de complicação, o programa de doutorado que eu estava vinculado da Unicamp, Hospital das Clínicas de Campinas, estava recebendo paciente, atrás de paciente, a ex-coordenadora do meu programa, a doutora Ikia, deu entrevista para o Terra, deu entrevista para o UOL, eu acho que chegou a dar entrevista para o G1, se eu não me engano, falando do monte de paciente que estava chegando com complicação hepática, e quando você ia ver o que o paciente tinha feito de diferente na vida dele, era ter tomado ivermectina. Ou então chegando com complicação cardiorrespiratória, quando você ia ver o paciente tinha tomado cloroquina. Sabe, gente, não dá para a gente não abordar esse assunto, porque a gente teve um plano sinistro direto em busca de interesses escusos, em busca de interesses mais horrendos, visando o plano de governo, visando manter só a economia, a população estava sendo abandonada à própria sorte, quando não mandado para a morte, igual está acontecendo aqui. Tá? E assim, eu vou deixar esse material para vocês lerem, caso vocês queiram ler, caso vocês tenham tempo para ler. Se vocês não quiserem ler, eu vou deixar material em vídeo aqui anexado na conversa no nosso chat, para vocês assistirem, vídeo de 10, 15 minutos, feito por jornalistas independentes, mas gente que já trabalhou na mídia tradicional, gente que é respeitada, gente que faz jornalismo de verdade, que tem trato com a notícia, tá? Explicando. No caso aqui, a Galãs Feios leva até um pouco mais para o humor, mas Meteoro Brasil, o pessoal tem um trato e um cuidado maior com relação à notícia, informação curada, informação correta. Vocês podem buscar as fontes que bate, tá? E era essa a ideia que eu tinha para trocar com vocês. Abre o espaço se alguém quiser se manifestar, se alguém quiser conversar, se alguém quiser falar alguma coisa, porque a gente precisa começar a olhar feio e olhar sério para as coisas erradas na nossa área como um todo. Pode não ser na fisioterapia, mas na área da saúde como um todo. Eu sei que não é, o nosso curso historicamente não é um curso que vai dar politização para os estudantes. Eu não tinha isso quando eu era graduando, eu não tinha isso quando eu fiz especialização, quando eu estava no mestrado, uma coisa que você vai adquirindo, infelizmente, com a vida. Mas a gente precisa, pelo menos a nossa profissão, estar atento, gente. A gente precisa estar atento, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa, se não der para a gente fazer nada, pelo menos se opor, se indignar e se posicionar contra. Tá? Alguém que falou alguma coisa? Eu vi que alguém deixou alguma coisa no chat aqui. Esses que ministram esse lugar aí, eles são uma espécie de quê? É um grupo fechado, tipo, vamos lá, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas uma Ku Klux Klan, uma hidra aí dos Vingadores, tipo isso?
Ô, Paulo, é que assim, cara, no setor. Tem uma diferença do setor público e privado, que é a seguinte: no setor público, você só pode fazer aquilo que está na regra, aquilo que está na lei. No setor privado, você só não pode fazer, em tese, o que é proibido, né? Nesse caso, se tratando das malemolências do Brasil, você não pode fazer o que é proibido e o que de alguma forma pode ser descoberto. Porque, por exemplo, aqui a gente está vendo uma série de coisas proibidas e que estavam sendo feitas, estavam sendo realizadas e só foram descobertas por denúncia dos próprios médicos que trabalhavam lá, tá? E detalhe, eu tô falando isso porque essa atrocidade, essa monstruosidade desses experimentos, eles estavam acontecendo na Prevent Senior porque chegou denúncia, eu não sei se isso está acontecendo em outros hospitais, em outros centros, em outros lugares. Deixa eu só compartilhar de novo com vocês aqui, mas planos de saúde privado estavam adotando essa abordagem como um todo. Na Prevent Senior, eles estavam mandando kit Covid por motoboy na casa das pessoas. A Unimed, mais especificamente a unidade de Brusque, mas aí a Unimed toda, né? A unidade de Brusque estava fazendo isso abertamente, e os médicos, de um modo geral, da Unimed, se você fosse no hospital com suspeita de Covid, eles iam te receitar isso. A Unimed, como um todo, apoiava o kit Covid. Aqui, ó, que eles mandavam na casa do paciente pelo correio, que bonitinho. Mandava embaladinho no envelope de presente, cara. Então, é aquela coisa. O setor privado, a menos que dê alguma bosta muito séria, os caras fazem o que eles querem, sabe? E aí, por exemplo, nós temos a, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Peraí, desliguei aqui o meu Java. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela é responsável por gerenciar, fiscalizar e investigar esses planos de saúde e deveria estar justamente gerenciando e investigando o que acontece nos planos de saúde. Foi chamada na CPI porque ela fechou os olhos para essas coisas, sabe? É um órgão nacional só para fiscalizar plano de saúde. A gente pode sentar aqui e discutir tudo que tem errado no SUS. Esse ano eu comecei a dar aula de fisioterapia preventiva, ano que vem nós teremos eu vou estar supervisionando o estágio de saúde coletiva, de saúde pública, perdão. E, cara, agora que eu estou estudando o SUS mais a fundo, eu tenho diversas críticas de gerenciamento do SUS. A gente pode sentar aqui e trocar uma ideia de horas do que tem errado e certo no SUS. Só que o SUS, nós conseguimos fiscalizar, nós conseguimos cobrar e conseguimos intervir de uma maneira melhor. Empresa privada, no Brasil, não. Temos órgãos e, infelizmente, mesmo com esses órgãos, no caso da ANS, do próprio Ministério da Saúde, tem algumas castas que, infelizmente, passam impunes. Né? A casta dos médicos, a casta dos juristas, ou a casta de alguns empresários, pessoas muito ricas, muito poderosas, agora estão se dando um pouco mal, um pouco pior do que se davam antigamente, tá? Só que não tanto quanto deveria, não tanto quanto poderia, não tanto quanto é o ideal. Então a gente ainda tem, é o que eu tô falando para você, a impunidade ainda vai rolar forte porque, cara, empresa privada quer lucro. E nesse caso, a empresa privada não só queria lucro, mas os diretores tinham um alinhamento e tinham uma posição. E tinham recursos para poder exercer o que eles queriam. Então, você tem uma empresa, uma loja, eu não lembro qual time que você torce, mas você tem um time, você tem uma loja. Eu não sei, mas eu sou corintiano, eu abro uma loja. Cara, eu não quero vender nada do Palmeiras, eu não quero vender nada do São Paulo. Eu quero vender só coisa do Corinthians. Na minha loja só vai ter coisa do Corinthians. É um exemplo pequeno, básico e bem podrinho, assim, tá ligado?
Porque a minha empresa é privada, eu faço nela o que eu quero, só não posso fazer aquilo que é proibido. Aquilo que se baixar a fiscalização, eu posso ser autuado, posso ser processado, posso inclusive preso. No geral, eu faço o que eu quero, sabe? A gente tem essas brechas na legislação, e no que tange a área da saúde, mais ainda. Aí aqui, beleza, você vai ter o PROCON batendo em cima, agora você vai ter a ANS autuando, vai ser aberta uma CPI no município de São Paulo para investigar e punir todos os problemas e crimes que aconteceram em São Paulo. A advogada dos médicos teve apartamento invadido, teve escritório invadido, destruído, e eles estavam buscando informação. E a gente não tá falando, tipo, de um prédio público. Não, não. Era um condomínio. Os caras deram um jeito de sabotar a câmera, deram um jeito de sabotar encanamento, deram um jeito de entrar num prédio, entraram no escritório dela, detonaram, reviraram em busca de documento para sabotar. Porque, e a Prevent Senior tá fazendo uma caça ferrada a todos os médicos que foram denunciantes. Para queima de arquivo mesmo, para queima de arquivo, sabe? É o método, é o jeito deles. Por isso que esses médicos, assim, eles estão escondidos, anônimos, para manter a segurança deles mesmos, sabe? Porque é isso, tá mexendo com gente muito poderosa. Mas as coisas precisam começar, sabe? Tomar um rumo diferente. Bom, galera, você tinha alguma coisa mais para falar, Paulão? Não. É um assunto bem complicado, né? Pelas informações e tudo mais, mas é um assunto bem legal de fazer uma mesa redonda mesmo e ficar conversando durante horas, igual o senhor falou. Pessoal, só uma coisa, só lembrando, só foi uma ideia. Sabe, né, como que o Brasil funciona, como que as coisas funcionam, não só na parte de saúde, né? O Brasil é bem complicado nessa parte aí de corrupção, de um monte de coiseira. E tanto é que tem muita gente aí que, não falando de política, porque eu também não sou muito fã de ficar falando de política, mas tem muita gente que apoia o governo atual sem sequer saber, na verdade, como que ele funciona, para quem que ele governa, para que tipo de gente que ele ajuda e tudo mais, né? A falta de informação, no caso, é muito grande. Não, mas aí, ô Paulo, é aquela coisa assim, tipo, por muito tempo a gente teve um estigma de política acompanhar o ato dos parlamentares, dos representantes em si, né? Só que assim, cara, a questão da política, ela permeia todo o nosso dia a dia, né? Nós temos política em casa, política que a gente lida com a nossa esposa, lida com os nossos familiares. Nós temos política dentro da FEMA, né? Como nós lidamos com os professores, como os professores lidam entre si, como que a gente lida com a coordenação, como que a gente lida com direção, com cargos mais altos, como são tomadas as decisões, né? Tem os órgãos, no caso, na FEMA, a FISO tem o núcleo docente estruturante. Quando a FISO quer propor alguma coisa de melhora, de mudança, de alteração do curso, passa por esse núcleo que eu faço parte, e depois isso é apresentado para a direção. Você tem as congregações ali dentro, que são colegiados de professores que vão, junto da direção, tomar decisões políticas para mudar, alterar, criar coisas novas dentro da FEMA, né? A gente, assim, a questão da política, ela perpassa os 4 anos para governo estadual e federal, perpassa os 4 anos de governo municipal. Né? A nossa atuação no dia a dia, ela por exemplo, agora a gente não está tendo tanto esse problema, mas tínhamos a questão do ato médico, que acho que a Maria Eulália da aula de ética ela já deve ter comentado em algum momento, que é uma coisa que volta e meia aparece no Congresso, para que os médicos possam ter autonomia e fazer coisas referentes a outras áreas da saúde, inclusive a nossa. É política, só que aí ela extrapola a questão da atuação profissional das classes e vai para Congresso, vai para você ter representante, vai para você fazer pressão social em cima daquilo. É política, né? Tá, nós temos também as nossas ideias, pessoas mais progressistas, pessoas mais conservadoras, e tem que ter uma participação maior, tem que ter
Ou então, se não tiver uma participação maior, uma predileção maior, que pelo menos tenha assim, uma consciência, que saiba diferenciar uma coisa da outra. Mas permeia tudo, cara. Permeia tudo, né? E a política, ela tá no nosso dia a dia. E isso, por exemplo, ela é um reflexo do efeito da política de cima vindo para baixo. As pessoas que fazem as leis, que aprovam as leis, que aprovam as medidas provisórias, elas têm um objetivo e nós temos o reflexo disso. No caso, isso foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, né, para setor público e privado utilizar esses medicamentos. Agora, cabe a nós, enquanto classe, se opor, cabe a nós, enquanto classe, ter consciência, ou pelo menos não aceitar, aquela coisa que o meu professor falava, na situação que você não pode fazer nada, você pelo menos fala, ó, não concordo, mas aceito. Tá? Eu vou aderir, mas eu não concordo. Pelo menos, né? Mas tem que ter consciência, porque, tipo, o que está acontecendo aí é grave para nossa área também, mesmo tá sendo relacionado com o médico, e nos envolve, cara, porque tinha outros profissionais da saúde envolvidos nesse BO também, tá ligado? E isso é política, isso é relação de poder, né? Política é relação, a grossíssimo modo, é relação de poder, sabe? Em relação de poder, a gente tem que estar ciente, a gente tem que minimamente participar, porque quanto menos a gente tá ciente, menos a gente participa, mais pancada a gente leva, mano. Gente, a intenção não era tomar todo esse tempo de aula, mas tomou o tempo da nossa aula. Na aula que vem, eu vou comentar o material que vocês me mandaram no começo da aula, vou tentar fazer a correlação disso com o conteúdo que a gente está estudando. Quer dizer, primeiro eu vou falar do aspecto biomecânico de determinadas lesões, em algumas situações, e aí a gente começa a biomecânica do osso, né? Já encaminhando o final não é, acho que é o penúltimo tema do ano, mas encaminhando o final da nossa disciplina. Por fim, galera, antes de eu dar tchau para vocês ter aula com a Vanessa, abaixo assinado, feito por profissionais da saúde e por pessoas que estão acompanhando o caso para pressionar a ANS e pressionar outras autoridades a investigar, punir quem está fazendo essas atrocidades e não deixar mais essa atrocidade passar na nossa história. Tá? A gente ainda tem uma adesão muito baixa, esse baixo assinado começou ontem, mas eu vou divulgar aqui para vocês, está relacionado com o que a gente conversou e se vocês puderem assinar, se vocês puderem dar essa força, vai ser de grande ajuda, beleza?